notificação será suficiente para que uma publicação sob suspeita de crime seja removida nas redes sociais. Se falhar nesse dever de vigilância sobre o que os seus usuários postam, a plataforma poderá ser responsabilizada civilmente e ter que reparar os danos, como, por exemplo, o pagamento de indenização. Dessa forma, as empresas não podem mais aguardar uma ordem judicial para agir contra conteúdos criminosos. Em alguns casos mais graves, com conteúdos como pornografia infantil, misoginia e terrorismo, a remoção deve ser imediata. Antes era necessária uma decisão judicial para a retirada das postagens. Esse foi o desfecho de um dos mais importantes julgamentos do Supremo Tribunal Federal neste ano, devido à contemporaneidade do tema. O Supremo decidiu pela inconstitucionalidade parcial e progressiva do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O espaço ocupado hoje pela internet na vida das pessoas e a escala que ela tem, é inviável pensar que a aplicação da nova lógica se dará sem uso de mecanismos automatizados nem imperfeições durante o processo. Afinal, as nuances da linguagem humana nas redes passarão a ser moderadas ainda mais de perto. O desafio é grande. O que esperar para a moderação de conteúdo e a relação entre usuários e plataformas? É o que tentamos responder nesse podcast em uma série de 3 episódios que explora o que vem após o julgamento que mudou o Marco Civil da Internet. O After é produzido pelo Estúdio J e conta com patrocínio do Google. Eu sou Flávia Maia, analista de judiciário do J. Nesse episódio, falamos dos efeitos para o ecossistema digital. O entrevistado é Ivar Hartmann, professor do INSPER que acompanha o STF e o direito digital desde antes do Marco Civil da Internet. Professora, de acordo com a tese firmada pelo STF, a responsabilização civil das plataformas, ela vai acontecer quando as plataformas digitais deixarem de adotar as medidas de prevenção ou remoção dos conteúdos ilícitos, né? A tese trouxe ali um rol taxativo de indisponibilização imediata, como nos casos ali dos atos antidemocráticos, dos crimes de terrorismo, racismo, LGBTfobia, misoginia, pornografia, entre outras coisas, né? Em muitos casos, esses conteúdos já sofriam algum tipo de moderação, né, por infringirem os termos de uso das plataformas. Então, eu queria entender o que se espera da postura das plataformas a partir desse entendimento do STF e se isso, de alguma forma, pode ser refletido nos usuários. O que tudo indica, e a gente, claro, pode ver ainda uma interpretação dessas linhas gerais do dispositivo da decisão essa interpretação feita, né, pelos próprios ministros do tribunal, especialmente pelo relator, né, pelo ministro Barroso, uma interpretação que é diferente daquela que a gente, que faz pesquisa sobre o assunto há tantos anos, está fazendo dessa lista de novas regras. Mas a minha interpretação é de que a nova regra geral é notificação e remoção, né, o notice and takedown. E aí, para alguns casos isolados, ou seja, aquele rol taxativo, como tinha mencionado, haveria uma obrigação de filtro proativo. Agora, os regimes novos, né, as novidades, são as seguintes. Primeiro, tem um capítulo, né, nessas teses consensuadas sobre o que eles chamam de dever de cuidado. O que é o dever de cuidado? São temas que, se aparecerem, a plataforma tem que remover, e remover, bater o olho, remove. Não precisa nem da notificação, né? Seja ela judicial ou privada. Bater o olho, tem que tirar. Então, falando daquilo que é a regra geral, ou seja, a pessoa que se considera vítima, se considera ofendida, caso de discurso de ódio, por exemplo. Essa pessoa notifica a plataforma, independentemente de uma decisão judicial, essa plataforma agora passa a estar sob risco, né, de ser depois responsabilizada. A minha previsão sobre o resultado é de que nós vamos ter um crescimento muito significativo do número de falsos positivos, ou seja, de cenários nos quais aquele post não é ilegal, não só não é ilegal, como ele também não constitui uma infração a nenhuma das regras dos termos de uso da plataforma, mas a plataforma prefere remover após a notificação para evitar o risco jurídico de posterior condenação. E aí existe um número muito grande de estudos nos últimos 25 anos sobre os problemas desse regime de notificação e remoção. Eu recentemente realizei um estudo com dados, né, de remoções de plataformas no Brasil ao longo de vários anos, e nesse estudo nós identificamos um comportamento diferente das plataformas, ou seja, né, de remover quando não precisava remover esses falsos positivos, antes do Marco Civil e depois do Marco Civil. As plataformas mudaram seu comportamento, elas pararam de pecar pelo excesso de remoção de conteúdos legais, legítimos,
depois do Marco Civil. E nós dimensionamos esse impacto em valores em reais para o usuário, inclusive. Então a minha previsão é essa. A minha previsão é que daqui para frente as plataformas vão começar a remover muita coisa que não é ilegal, que não viola os seus termos de uso, apenas por medo, em função do risco real de responsabilização depois pelo judiciário. O senhor acha que num primeiro momento pode ter mais retiradas ali, né, por conta dessa preocupação com responsabilização, e depois pode entrar numa adequação, numa zona ali mais de conforto, vamos dizer assim? Eu não consigo imaginar uma mudança de comportamento em relação a essa atuação aversa a risco. Eu não consigo imaginar um cenário em que a plataforma, depois de 2 anos, 3 anos, pega casos em que, bom, a gente acha que isso aqui realmente é legal e não precisaria remover, isso não seria condenado. Vamos pagar para ver, vamos esperar o judiciário dizer que esse conteúdo realmente não é legal. Vamos correr o risco junto com o autor desse post. Eu não consigo imaginar a plataforma fazendo isso nem daqui a 6 meses, nem daqui a 5 anos. Nenhum escritório de advocacia que representa plataformas e o departamento jurídico de nenhuma plataforma ia dizer, vamos pagar para ver. Professor, entre as novas exigências, né, as plataformas, o Supremo pede para editar uma autorregulação, prevendo um sistema de notificações, devido processo, relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e posicionamentos. É uma forma de talvez discutir o assunto indo além da responsabilidade civil. Mas o quanto isso deve significar, de fato, um avanço em relação aos níveis de controle e proatividade que as plataformas tinham antes da decisão? O que precisa acontecer para que não fique ali no mais do mesmo? Esse é um avanço, do seu ponto de vista, eu concordo, né, que é um avanço nós começarmos a lidar e desenhar e buscar testar, implementar alternativas à moderação de conteúdo que não envolvam pura e simplesmente ou de maneira central a responsabilidade civil. E a identificação de um caso onde houve um dano específico e aí a sanção em função daquele dano específico. Eu acho que é positivo, sim. Me parece que, pelo menos uma maioria dos ministros do Supremo entende que falar de dever de cuidado passa em alguma medida por isso. Aí o que a gente precisa para isso não ser uma solução pior do que o problema que a gente tinha antes? A gente precisa de clareza e previsibilidade, a gente precisa de segurança jurídica. As plataformas, as Big Techs, terão de frear ao máximo a publicação de conteúdos que possam ser passíveis dessa interpretação de configurar crime pelo qual a plataforma será responsabilizada. Não é exagero afirmar que vai ser muito mais conveniente calar-se do que se arriscar. Em relação a quais são as obrigações da plataforma, se ela tem que diagnosticar, identificar e produzir medidas para coibir riscos sistêmicos, por exemplo, qual é o conceito que elas devem adotar de risco sistêmico, o que elas precisam ver clareza sobre quais são os deveres em relação à identificação proativa desses riscos, inclusive em termos de tempo, elas precisam identificar isso a cada 6 meses, a cada 1 mês, elas têm que ser tão rápidas a ponto de identificar isso a cada semana, o que elas precisam produzir de evidência para dizer aqui tem um risco e nós somos obrigados a agir diante desse risco, basta uma suspeita ou não basta uma suspeita? Elas são obrigadas a ter evidência científica produzida pela academia para dizer aqui há um problema, ou qualquer indício mínimo já força a plataforma a ter que tomar uma medida de contenção. É preciso muita clareza em relação a isso, e esse é um nível de concretude e especificidade dessas regras que obviamente não cabe ao judiciário produzir e oferecer às plataformas, e é por isso que é absolutamente necessária a intervenção do legislador aqui para definir quais são esses deveres de cuidado que as plataformas têm. Então, essa clareza ela vai ser construída como, professor? Vai ser no decorrer do processo, no dia a dia? Essa clareza ela resulta de 2 coisas, né? A previsibilidade jurídica ela vai vir desde que a gente tenha 2 coisas. A gente tenha regras estabelecidas pelo legislador, e não pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário, não pelo Poder Judiciário na sua função, como o TSE fez bastante em relação à desinformação no período eleitoral, né, nos últimos anos, não pelo Poder Judiciário na sua função de responsável por resoluções, a função mais normativa. Não, essas regras precisam de 2 coisas. Precisa que essas regras sejam definidas pelo legislador, e uma vez definidas pelo legislador, aí é preciso que exista ao longo de algum tempo e gradualmente a construção de uma jurisprudência sobre como interpretar essas regras. Só um ou só o outro não funciona. E é por isso que essa
intervenção do legislador ela é tão crítica. Eu não acho que os ministros do Supremo acharam que estavam convencidos de que tinham resolvido o problema sozinhos. Não me parece que é isso que o Supremo quer fazer. Parece que o Supremo se sentiu ali na obrigação de decidir uma questão de constitucionalidade e fez isso. E imagino que os ministros do Supremo se sentiriam aliviados se o legislador viesse e rapidamente produzisse essas normas claras quanto às obrigações em termos de dever de cuidado que essas plataformas precisam ter, para que aí o judiciário pudesse voltar a algo que é mais próximo da sua atuação de interpretar cada uma dessas regras isoladamente, em casos separados, para construir daí uma jurisprudência em cima dessa legislação. O julgamento envolvendo o Marco Civil da Internet, né, ele veio de uma leitura de que havia uma insuficiência no combate das fake news, da violência digital e do discurso de ódio. Então, assim, uma nova interpretação da lei seria uma tentativa de melhorar o ambiente virtual. E aí a gente vai ter eleições agora em 2026. O senhor acha que pode ser um bom momento para esse teste, embora a tese diga que prevalecerá os atos normativos do TSE? Eu fiquei um pouco surpreso quanto a essa separação, né, de dizer aqui em relação a onde há atos normativos do TSE prevalece essa normativa específica, porque não é uma normativa específica do legislador, é uma normativa feita, digamos assim, o TSE se viu obrigado a fazer no vácuo legislativo. Mas quando o Supremo está decidindo sobre uma questão de obrigação legal e o que é exigível em função do que a Constituição determina, não me parece que deveria se excluir, deixar de lado. Então, nada disso se aplica às normativas do TSE. Me parece que existem, sim, partes da decisão do Supremo que se sobrepõem e deveriam substituir decisões que o TSE, excepcionalmente e talvez com a intenção de algo provisório, produziu nessas resoluções nos últimos anos. O TSE tomou decisões sobre o que são ou não obrigações das plataformas, inclusive de filtragem proativa. Não me parece que o Supremo, definindo o que a Constituição exige e é possível regular a nível de lei sobre essas obrigações proativas, o TSE pode, então, continuar tendo a última voz, digamos assim. Então, isso me parece uma parte estranha. Mas, em termos do timing, ele é ótimo porque, finalmente, a decisão veio. Teria sido melhor ainda se ela tivesse saído no ano passado, teria sido melhor ainda se ela tivesse saído em 2022, quando, em algum momento, parecia que seria agendado, acho que até foi agendada. Melhor ainda se ela essa decisão tivesse sido tomada pelo Supremo em 2019, quando chegou a ser também agendada para julgamento, ou talvez 2015, 2016, idealmente, porque, se não me engano, os primeiros casos envolvendo, afinal de contas, qual é constitucionalmente, o que a Constituição permite ou exige em termos da regra de responsabilidade de plataforma, se não me engano, os primeiros casos chegaram até antes do Marco Civil no Supremo. Então, o timing não é que precisava ser só agora, o ideal era que fosse só agora, o timing era quanto antes melhor. Então, melhor agora do que no ano que vem, obviamente, mas é bastante tardia a decisão do Supremo nesse sentido, e certamente vamos ver se isso vai se concretizar, mas ela pode ter um efeito saudável, produtivo em relação a, por exemplo, o discurso de ódio e desinformação nas eleições do ano que vem, sim, porque é uma preocupação. Eu acho que a vasta maioria dos brasileiros se preocupa com desinformação no período eleitoral. E uma pesquisa revelou que 8 em cada 10 brasileiros acreditam que a disseminação de notícias falsas pode impactar muito os resultados das eleições municipais. A maioria dos entrevistados defende o controle da desinformação para assegurar uma competição justa entre os candidatos. Agora, professor, saindo um pouco da questão do eleitoral, né? O senhor acha que a decisão, de alguma forma, vai conseguir conter, estancar as fake news? Ela pode enfrentar esse diagnóstico de que o Marco Civil, o artigo 19, era insuficiente, ou ela pode vir acompanhada de alguns efeitos colaterais? Eu acho que ela, na verdade, é insuficiente, né? A principal causa de excessos e do papel que redes sociais nos últimos anos têm na disseminação e amplificação de conteúdo ilegal e abusivo sequer foi endereçada pela decisão do Supremo. Então, de novo, a gente pode até ser surpreendido pela interpretação que os ministros vão dar para o dispositivo dessa decisão no futuro. Mas não parece que a recomendação de conteúdo foi efetivamente endereçada. E essa era a saída mais elegante, mais adequada para a atuação de um tribunal constitucional, era simplesmente dizer essa imunidade mencionada
no artigo 19, ela atinge somente o ato de publicar, quando a plataforma publica. Se a plataforma, além de publicar, direciona, recomenda, amplifica, mediante remuneração ou não, isso é irrelevante. Então, esse é o erro, me parece, de interpretação do modelo de negócio, de como é que funcionam as coisas na decisão do Supremo, é de achar que o problema é só quando há o impulsionamento pago. Não é só quando há o impulsionamento pago. Na verdade, o impulsionamento pago é uma parte até menor do problema. A parte maior do problema é o direcionamento feito pela plataforma, não por causa de uma remuneração imediatamente, mas visando um estado de coisas que permite aumentar a receita com publicidade ao longo do tempo. Ou seja, é aquela recomendação algorítmica de conteúdo que é feita para fidelizar, digamos assim, o usuário, para ampliar o número de horas que esse usuário passa com os olhos colados na plataforma, para daí, indiretamente, isso significar maior receita de publicidade. Então, o maior problema é essa atividade editorial que a plataforma faz de recomendação ser imunizada. Ela continua imune. Me parece que isso é um erro. Ela não deveria ser sujeita à notificação e remoção. Não importa se houve notificação da parte atingida. Se aquele conteúdo ilegal foi recomendado pela plataforma, deveria haver a responsabilidade objetiva, que é o que acontece com qualquer outra empresa que faça atividade editorial. Se ela decide o que o usuário vai ver e não vai ver, dentre aquelas coisas publicadas, o que vai receber mais destaque e o que não vai, não depende de notificação, ela é imediatamente responsável. Não há nenhuma razão para que a plataforma não seja também. E certamente não era a intenção do legislador, né, quando discutiu, depois de toda aquela discussão que a sociedade civil fez, que com a participação importante da academia foi feita para chegar a um esboço do Marco Civil, e depois com a discussão que foi feita no Congresso, certamente não era a intenção do legislador que o ato de fazer recomendação algorítmica fosse também imune, porque isso simplesmente não era uma parte visível ou tão central e tão importante do modelo de negócio das redes sociais na época. Já havia recomendação algorítmica, mas ela era nada em termos de centralidade, ela era incipiente comparada com o que é nos últimos anos. Então não há nenhuma razão para acreditar que essa imunidade do artigo 19 ela deveria também ser estendida ao ato de recomendação. E me parece que o Supremo perdeu uma grande oportunidade de fazer uma decisão muito mais simples, muito menos parecida com uma legislação nova, muito menos detalhada, ao simplesmente dizer o ato de recomendar é passível de responsabilidade objetiva, o ato de publicar continua a regra do artigo 19. Essa foi uma grande oportunidade perdida. Então, em termos da decisão do Supremo para coibir a circulação e a amplificação de conteúdo ilegal e abusivo, me parece que foi uma oportunidade perdida. Nós vamos ter mais censura desnecessária do que teríamos e nós vamos ter menos do efeito desejado, que é de redução, né, do aspecto negativo da presença das redes sociais na nossa vida. As preocupações, né, em torno do julgamento eram os potenciais riscos à liberdade de expressão e à inovação à economia digital, mas podem ter outros efeitos aí. Há alguns anos, o senhor foi coautor de um estudo que estimou as perdas econômicas de uma decisão no sentido da tomada pelo STF. As estimativas davam conta de perdas anuais em bem-estar do consumidor, devido a um padrão mais rígido de responsabilidade de intermediários, que nós já comentamos, variando entre 532 milhões a 4,1 bilhões. O que isso significa na prática, agora com esse cenário de se confirmando? Como nós podemos olhar esses números? O que isso significa na prática é que toda a remoção de um post que é legal, e além de ser legal, ele também não viola os termos de uso da plataforma, essa remoção ela tem um custo para tanto o usuário que posta, quanto o usuário que se informa e acessa conteúdo na rede social. Então, para o usuário que posta, fica mais evidente o lado da liberdade de expressão. Esse usuário agora tem a sua utilidade que ele consegue tirar da plataforma reduzida. Para o usuário que se informa, que acessa a informação usando a plataforma, também a utilidade da plataforma fica reduzida, na medida em que há conteúdo legal sendo desnecessariamente e erroneamente removido para evitar um risco judicial. Esse usuário vai ter acesso a menos conteúdo na sua rede. Então, na medida em que eu tenho remoção de conteúdo não só legal, como legítimo em termos dos termos de uso da empresa, eu estou tirando a vantagem, né, a utilidade
que a plataforma dá, tanto para o usuário que posta, quanto para aquele usuário que acessa. Professor, acho que é isso. O senhor tem alguma consideração a mais que talvez eu não tenha colocado, que seja importante da gente pontuar nesse nosso bate-papo? Eu acho que muitas pessoas talvez não vão prestar tanta atenção para a parte da decisão do Supremo, que faz um pedido, né, acho que expressando um nível de urgência ao legislador que venha a, então, endereçar a questão. Ao legislador, 13. Apela-se ao Congresso Nacional para que seja elaborada legislação capaz de sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção de direitos fundamentais. E essa é uma parte muito importante da decisão, porque me parece que é justamente esse o papel do Supremo, né? Como Corte Constitucional, é de encontrar uma solução para estancar, digamos assim, né, a sangria, sem tentar curar a doença de todo, né? Porque cabe ao legislador fazer isso. Então, tem ali na decisão claramente, né, esse reconhecimento do Supremo de que o seu papel era apenas estancar a sangria e pedindo, né, com todas as letras ao legislador que faça o seu trabalho e produza regulações, como a gente tinha falado já, sobre deveres de cuidado, quais devem ser, quais são os detalhes sobre esses deveres de cuidado, o que eles devem significar para as plataformas, e se o legislador brasileiro atender a esse pedido supremo e atender a um pedido que, na verdade, é da sociedade civil já há muitos anos, nós vamos ficar bem melhor. E o senhor acha que o Congresso vai, de alguma forma, se movimentar nesse sentido após essa decisão do Supremo? Existe uma possibilidade que o Congresso se movimente de um jeito que não se movimentou anteriormente, porque agora para as plataformas pode ser mais vantajoso ter uma intervenção legislativa. Não era antes da decisão do Supremo, agora pode passar a ser. Isso talvez ajude a pender a balança para o lado de alguma intervenção. Não acho que o Congresso vai produzir, né, uma legislação tão ampla e tão estruturalmente decisiva quanto foi feita na Europa, né, a lei dos serviços digitais, mas acredito que pelo menos algum ajuste pontual ao Marco Civil é possível sim que acabe passando. Beleza, professor, muito obrigado pela nossa conversa, foi muito esclarecedora, muito obrigada. Obrigado, Flávio, um prazer. Este foi o último episódio de O After, que discute o que vem após a ampliação da responsabilidade civil das plataformas digitais pelo Supremo Tribunal Federal. A produção é do Estúdio J, com patrocínio do Google. Neste programa colaboraram Alberto Pérez Souto, Cal Lute, Letícia Paiva, Luiz Viviane, Priscila Andrade e Thiago Guiar. Eu sou Flávia Maia, analista de judiciário do Jota. Foram usados áudios do podcast Neural, CNN Brasil, Jornalismo TV Cultura e STF.